dos pré-concursos da Lei 866 sobre as modalidades de licitação da concorrência. É a modalidade licitatória genérica, destinada em regra à transação de maior vulto, precedida de ampla publicidade, a qual podem concorrer quaisquer interessados que preencham as condições estabelecidas nos instrumentos convocatórios. Limites aplicáveis para obras de serviços de engenharia acima de 300 milhões e 300 mil reais. Para compras de serviços que não são engenharia, acima de 1 milhão e 430 mil reais. O concorrência é o que tem o acima de um valor, que repete para tomada de preços. Daí um treco. De acordo com os ensinamentos de Harry Lopes Meirelles, a concorrência obedece a 4 requisitos principais: universalidade, ampla e publicidade, habilitação preliminar e julgamento por comissão. Explicando cada um desses carinhas é: universalidade é a possibilidade de participação de qualquer interessado da concorrência, independentemente de registro cadastral no própria administração, que a realiza ou em qualquer órgão público. O segundo, a ampla publicidade, relaciona-se com o princípio da universalidade. Significa que, na divulgação da abertura da concorrência, a administração poderá usar de todos os meios de informação disponíveis e por tantas vezes quanto julgar necessário. Interessante. Notas. O parágrafo 2 do artigo 21 estabelece que 2 prazos aplicáveis de concorrência. Se envolver a técnica ou for regime de empreitada integral, o prazo até o recebimento da proposta será de no mínimo de 45 dias, mas, nas demais situações, que não foram essa técnica e regime de empreitada, o prazo será de 30 dias, um mês. Entendeu? Basicamente 1 mês e meio ou 1 mês. Portanto, é o prazo mínimo, em regra, para a divulgação de concorrência, uma vez que o prazo de 45 dias no mínimo é aplicável nas situações que a norma especifica. Da leitura do dispositivo fica claro que o prazo de publicidade é mínimo. Mínimo, portanto, poderia ser maior, alcançado, por exemplo, em 120 dias. Como funciona a contagem dos dias para efeito de publicidade do instrumento convocatório. O artigo 110 nos oferece a resposta. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. E considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. A expressão final, disposto em sentido contrário, será observada a seguir ao estudarmos a modalidade de licitação convite em que a contagem é efetuada em dias úteis. Por fim, ressalta que o início e o vencimento dos prazos devem incidir em dia de expediente normal ou órgão ou da entidade. Portanto, não será contados feriados, meio expediente ou pontos facultativos nessa contagem de 30 dias ou 45 dias. O próximo requisito é da habilitação preliminar, é a fase inicial do processo licitatório, realizado logo após a abertura do procedimento, em caráter de reforço, reproduzem seus itens de habilitação exigidos na lei, do artigo 27 ao 31. Os requisitos de habilitação são a habilitação jurídica, ou seja, uma aptidão efetiva de exercer o direito e contrair obrigações. Só para dar um exemplo, por exemplo, um carinha de contador, ele tem que se cadastrar no Conselho de Contadores para poder fazer o trabalho de contador, entendeu? Se ele não fizer isso, ele não tem uma habilitação jurídica. E tem todos esses tipos de conselhos. Bom, da habilitação preliminar ainda como é que é a palavra mesmo? Dos requisitos de habilitação. Para ter habilitação ainda, tem que ter a regularidade fiscal trabalhista, né? É um treco que toda hora que tenta fazer uma contratação, é uma verificação dos antecedentes criminais, tipo se não tem dívidas ou dívidas a essa pessoa. Essa é o que significa isso, é a regularidade fiscal e trabalhista. O terceiro ponto é a qualificação técnica, conjunto de requisitos profissionais. O quarto ponto é a qualificação econômica financeira, ou seja, uma capacidade para satisfazer os encargos econômicos decorrentes do contrato. Por exemplo, um cara que é pequeno demais entra lá na concorrência para fazer esse contrato de 1 milhão de reais. Ou seja, os caras se eles fizerem o contrato, eles iam receber 1 milhão de reais, né? Para ele fazer. Mas o problema é que ele não tem a capacidade financeira para fazer o treco. Não tem os equipamentos necessários, não tem a quantidade certa de empregados para conseguir terminar o contrato. Entendeu? Por isso que existe um tipo de qualificação mínima para eles conseguirem fazer o treco. E a qualificação técnica também é dessa coisa de ter os profissionais certos, os equipamentos certos, esse tipo de coisas. O último requisito de habilitação é está escrito que é o artigo 733 da Constituição. Ou seja, é um artigo de direito trabalhista. Só não sei o que é. E o decreto 4.359, né? Se falar o treco só leio o inciso, eu não vou saber o que é não mesmo. Bom, o próximo
O próximo e último requisito principal é o julgamento por comissão. Ou seja, a comissão é um grupo de pessoas que vai ser julgar as coisas, tipo um conselho. Julgamento por comissão é o julgamento dos qualificativos dos interessados, far-se-á por uma comissão de pelo menos 3 membros, dos quais 2 servidores qualificados pertencem aos quadros permanentes do órgão ou entidade licitante, podendo o terceiro ser estranho da administração licitante, ou seja, um profissional de licitações. A comissão e o órgão julgador e, por isso, nenhuma autoridade pode substituí-la na sua função decisória, conforme a lei disposta no caput do artigo 51. Pode ser permanente ou especial também essa pessoa aqui, essa terceira julgadora. Daí, permanentes ser perenes no organograma funcional da instituição realizadora do certame. Especiais, eles são considerados especiais se constituídas por todo tempo certo, normalmente em razão de um objeto licitado peculiar, ou seja, ele é dotado de características diferenciadas que justificam a constituição de uma comissão especial. Conforme o quadro de valores já destacados, é possível anotar que a concorrência pode ser utilizada para qualquer tipo de aquisição, serviço, obras, por uma razão lógica de ser a mais ampla entre as modalidades. No entanto, a hipótese de sua aplicação é obrigatória, que são elas: ser obras de serviços de engenharia com seu valor superior a 3 milhões e 300 mil reais, atualizadas na forma do artigo 120. E também serão sua aplicação obrigatória. As hipóteses, quer dizer, o mais importante é a aplicação obrigatória nos casos aqui de compras de serviços que não sejam de engenharia do valor superior a 1.430.000 em milhão ou 1.430.000 também atualizáveis e que não sejam enquadrados como objeto de pregão na esfera federal. A observação com relação ao pregão se dá, em especial, no âmbito federal, uma vez que o artigo 4 do Decreto 5.450 de 2005 determina a obrigatoriedade do pregão para os órgãos das entidades do Poder Federal quando o objeto licitado se tratar de um bem ou serviço comum. Ah. Daí, tem um extra do acordão, né? Alienação de bens móveis avaliados, isolados ou globalmente em quantia superior a 1.430.000. 430.000. Bom, só para confirmar, lembrar uma coisa. Finalmente teve meio que uma explicação, um contexto melhor, que deu para entender melhor a coisa. Basicamente, esses preços que ficam falando toda hora nas tabelas das licitações e coisas, esses valores de mais de 3 milhões e 1 milhão, são hipóteses em que é obrigatório isso. Ou seja, é meio óbvio isso, mas do jeito que estava escrito na licitação ou na apostila estava meio confuso. Ou seja, qualquer coisa que não seja maior do que esse valor, no caso de 3 milhões da concorrência, que é 1 milhão e 470 mil e 3 milhões e 300 mil, qualquer coisa que não seja maior que esse valor, você pode fazer qualquer um dos 3 outros comuns, sabe? A tomada de preços ou o convite. Mas, e a concorrência também. Mas, se passar desse valor, daí é o problema. O problema é que você nunca pode fazer concorrência para qualquer coisa que passar esse valor, entendeu? Passar os valores de 3, quer dizer, você nunca pode fazer uma tomada de preços, uma concorrência. Existe uma obrigatoriedade da concorrência, fazer concorrência nos valores acima de 3 milhões e 300 mil reais. Entendeu? Daí, esse tipo de coisa acontece também na tomada de preços. Mas só que é um pouco diferente dessa obrigatoriedade, né? Bom, voltando. Voltando aqui, nota, eu leio sobre leilão, né? Que falou um pouco no final. O leilão é a modalidade de alienação de bens nos casos, mas caso o valor ultrapasse o limite de tomada de preços, a administração deverá utilizar a concorrência como determinado do parágrafo 6 do artigo 17 da lei. Só para lembrar uma coisa, um interesse no leilão é que o leilão é para vender coisas que não são imóveis, são móveis ou semoventes, coisas que foram conseguidas pela administração de certas maneiras, tá? Tem essa separação importante. Pelo menos os professores comentam bastante. Um ponto que pode fazer a diferença para o efeito de concurso é saber quando a concorrência é utilizada. Quando que a concorrência é utilizada?
independentemente dos valores envolvidos no parágrafo 3 do artigo 23, que a gente falou várias vezes. Assim, em tese, o bem poderia ser avaliado em um valor de R$ 1 e ainda assim a administração ter de proceder à concorrência. A concorrência será obrigatória em casos, independentemente do valor, nos seguintes casos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para terminar, né, 6 carinhas de obrigatoriedade de concorrência. O primeiro é compra e alienação de imóveis. Todavia, essa hipótese não é de aplicação irrestrita. Tem uma restrição, isso é assim. Pois o inciso 3 do artigo 19 admite uma alienação de bens imóveis mediante leilão. Ou seja, sempre faz alienação ou compra ou alienação por concorrência, porque são coisas super importantes, super valores. Só que tem uma hipótese de que usa o leilão. Esses bens imóveis podem ser alienados por meio de concorrência ou leilão, desde que a questão abaixo de vida de um procedimento judicial ou uma dessa ação de pagamento. Basicamente, só acontece leilão quando o imóvel que está sendo leiloado, que está sendo vendido por concorrência seja uma coisa que foi recebida por algum processo, entendeu? Nota: os requisitos a serem observados para a alienação de bens imóveis, cuja aquisição é derivada dos procedimentos judiciais, é a avaliação prévia de bens a serem alienados, comprovação da necessidade de utilização de alienação e uma adoção de um procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Ué, cadê a legislação? Eu me lembro que tinha uma coisa de legislação aqui. Bom, próximo. Quando é que é obrigatório? É na concessão de direito real de uso. Do artigo 3, o artigo 23 da PA do 866. Também é obrigatório concorrência nas concessões de serviços públicos. Só para comentar que eu não entendi o que é concessão de direito real. E que isso está, as concessões de serviços públicos estão na Lei 8987, 8.987, e o final. Não, são seis, né? Esse aqui é o quarto. O quarto é o obrigatório concorrência nas licitações internacionais. Mais uma vez, a aplicação não é restrita, pois o nosso legislador facultou um tipo de utilização para tomada de preços ou convite nisso, conforme o caso. Normalmente usa a tomada de preços para comprar coisas tipo equipamentos, entende? Bom, nota: nas licitações internacionais serão admitidas a tomada de preços quando o órgão de entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou um convite quando não houver fornecedor ou bem ao serviço. Realça-se que nos dias desses devem ser observados respectivos limites de valor. Só para comentar, para você não achar que eu falei errado, sabe, coisas de equipamento específico, sabe? Que só tem um fornecedor, entendeu? Daí essa lista, o cadastro aqui vai ter esse fornecedor, entendeu? Bom, voltando. Para registro de preços, tem concorrência. Para registro de preços, inciso 1, ressalva-se aqui a responsabilidade de utilização do pregão, conforme o artigo 11 e 12. E para a empreitada integral é a última concorrência. A linha B, inciso 1 do artigo 21 da lei. Nota: a Lei 866, em seu artigo 114, admite a pré-qualificação de licitantes em concorrência, especificamente quando o objeto recomende a análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. Legal, né? Tchau! Isso foi a concorrência. O próximo vai ser tomada de preço.